Alô, alô, gente querida, gente amiga. Aqui nesse novo canal você vai ouvir as histórias mais lindas, as histórias mais incríveis contadas por esse povo de meu Deus. A de hoje, então, é especial. Mas eu quero fazer um pedido antes de começar a narrativa. É fundamental que você se inscreva no canal. Eu preciso, mas não é só da tua inscrição. Eu quero que você se inscreva, mas eu quero que você converse com o teu ente querido, com o teu amigo, com a tua amiga, a vizinha da esquerda, da direita, a de frente, a de trás. Fala com todo mundo. Por favor, entra aí no canal do Paulinho Boa Pessoa. Aí você fala direitinho como é que faz, passa o link para a pessoa que é mais fácil, né? Por hora o canal chama-se A Verdade de Cada Um. Fala, entra, se inscreva, é muito importante para ele, para que a gente ganhe pujança, força e importância para o YouTube. E aí já aproveita, dá o like, já dá aquela curtida com o like, que para nós é fundamental. Você me entendeu? É começo do canal, ele está nascendo, ele está ainda engatinhando. Olha, na verdade ainda ouço aquele chorinho de recém-nascido desse canal. Ele surgiu agora, então eu preciso da sua inscrição. Eu quero sua nova inscrição. Isso é fundamental. Se inscreva aqui no canal. Perfeito? Já fez isso? Não, já faz agora. Por favor, já faça agora, que assim você não esquece. Porque já vou começar a história. Então eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história novíssima do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Valfrido, mas a maioria me chama simplesmente de Val. Eu estou escrevendo isso tudo numa tentativa quase desesperada, sabe, Paulinho? De tirar certas imagens da minha cabeça, mas sei que esquecer, o que houve comigo esquecer é impossível. Há momentos que nos marcam tão profundamente que se tornam, esses momentos, parte daquilo que somos, e essa história se tornou parte daquilo que eu sou. Eu vou contar nos detalhes e vocês irão me entender. Era uma noite como poucas. Era uma noite pesada, encharcada de águas e lembranças. Eu voltava de uma viagem feita a trabalho, algo que para mim era rotineiro. Só que naquele dia, tudo parecia diferente. O relógio do painel do carro marcava 10h15 da noite. A estrada serpenteando uma serra e aquela chuva, uma chuva que mais parecia um dilúvio. Era tempestade mesmo, uma tempestade que não estava prevista. Veio assim, de repente, como se vê coisas que surgem assim do nada, aquilo que não se pede, mas a gente tem que enfrentar. Enquanto eu dirigia com dificuldade, os limpadores de para-brisa lutando para dar conta do aguaceiro. Os meus pensamentos, naquele momento, me arrastavam para um passado que eu tentava enterrar. Não era um passado tão distante, não. Mas tinha acontecido tanta coisa na minha vida. Naquele mês, exatamente o mês da viagem, completava 1 ano desde o fim do meu casamento. E eu estava lembrando, sabe? Foram 5 anos que eu havia vivido ao lado da Viviane. 5 anos que começaram cheios de sonhos, mas que terminaram num silêncio que nem todo o amor do mundo conseguia preencher. O que destruiu o nosso casamento não foi a chamada falta de sentimento, Paulinho, foi a dor. E aí é que estava a tristeza, sabe? Depois de 3 anos vivendo junto com a Viviane, ela deu à luz a nossa riqueza, a nossa filha chamada Jéssica, que eu tive a honra
de registrá-la com esse nome. Jéssica, linda, tão pequena e tão frágil. Sim, eu digo frágil porque a Jéssica veio ao mundo já carregando uma sentença consigo. Ela trazia um problema congênito do coração. Isso foi descoberto, assim, coisa de 40 dias antes do nascimento. E depois do nascimento confirmado. A Jéssica era linda, mas provavelmente, de acordo com as previsões médicas, não iria sobreviver muito tempo. Foram 7 dias. Repito, foram 7 dias. Esse foi o tempo que nós estivemos com ela, tivemos a Jéssica junto da gente. 7 dias de esperança, de lágrimas, de orações, 7 dias de promessas, até que a Jéssica fechou seus olhinhos pela última vez. A Viviane, minha mulher, depois disso, ela nunca mais conseguiu ser a mesma. Eu, da minha parte, tentei. Tentamos juntos, na verdade. Mas a dor da Vivi, a dor dela era como uma parede que a mantinha afastada de tudo e inclusive me mantinha também afastado dela. E assim 2 anos se passaram desde a perda da nossa filha. E então Viviane me pediu o divórcio. Não porque não me amasse mais, estava claro que não era isso. Eu sabia disso, eu estava consciente disso. Mas então por que ela pediu o divórcio? Porque para ela, ficar ao meu lado era reviver aquela dor todos os dias, sabe? As lembranças ficavam mais fortes ainda quando ela me via. Algo ainda me pesa na alma até os dias de hoje. Quando soubemos que Jéssica tinha pouco tempo de vida, a Viviane me pediu apenas uma coisa. Val, por favor, providencie o batizado da minha filha, da nossa filha. Ela não pode morrer pagã. Eu prometi a ela que eu faria isso. E saí correndo atrás de padre, documentos, igreja. Mas sempre tem uma burocracia, um padre pode agora, não pode agora, pode depois, é preciso isso, é preciso aquilo. E eu lamento em dizer, não deu tempo. Não deu tempo de eu conseguir o tal do padre para o batismo. E esse foi um peso que eu carreguei. E na verdade eu ainda carrego dentro do peito. Enquanto o carro avançava pela estrada escura e encharcada naquela noite, eu pensei que talvez aquela chuva toda fosse o reflexo da minha alma que estava chorando, sabe, por dentro. Uma chuva pesada, turva, cansada. Assim eu estava. Foi então que, perdido nesses pensamentos, eu vi. Eu a vi. Sim, no meio da estrada. Não, é que me deu a impressão que fosse o meio da estrada, talvez pelas curvas. Como eu disse, era serra. Eu não estava veloz com o carro. Não, ela estava ao acostamento. Mas eu a vi sob a fúria da tempestade. Eu então pisquei assim o farol. Sabe quando você avisa com um sinal de luz? Eu avisei com um sinal de luz, tentando afastar ainda a água que embaçava a minha visão. Mas era ela. Ela estava lá. No meio da pista, talvez. Agora não. Na lateral da pista, sim. Era ali. Ela estava com um vestido claro, colado ao corpo, porque estava molhado pela água. Consegui enxergar que ela estava descalça, os cabelos longos, assim, grudados num rosto pálido. Ela parecia perdida ou quebrada como eu estava. Instintivamente eu pisei no freio devagar para que o carro não derrapasse. Ainda assim o carro deslizou alguns metros no asfalto. Estava chovendo bastante. O meu coração batia descompassado. Não havia mais ninguém ali na estrada, só eu, a tempestade e ela. O carro parou. Eu percebi agora claramente, ela estava na lateral assim da estrada. Eu abri a porta sem pensar. A chuva me atingiu como um soco frio, mas mesmo assim eu corri até onde a mulher estava.
Ela não se mexia, apenas me olhava, ou melhor, parecia olhar através de mim. Moça, tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu falei assim com ela, meio que gritando, porque a chuva fazia muito barulho. Então eu gritei tentando me fazer ouvir no meio daquele vento e chuva. Nenhuma resposta. Eu me aproximei mais e quando eu estiquei a mão para tocá-la, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Não era medo. Era algo mais profundo que isso. Era como se eu tivesse diante de algo que a minha razão não conseguia explicar. Ela parecia tão jovem, talvez uns 20 e poucos anos. A sua expressão misturava tristeza e serenidade de uma forma que me desconcertou. Moça, você está sozinha? Eu insisti, olhando ao redor, tentando encontrar algum carro acidentado, alguém pedindo ajuda. Não havia nada. Foi então que pela primeira vez ela falou, e a sua voz era baixa, quase abafada pela tempestade. Não me deixa sozinha, por favor. Foi o que ela disse. E eu consegui entender. Não me deixa sozinha, por favor. Aquela súplica me cortou como uma lâmina. E sem pensar duas vezes, eu tirei assim a minha jaqueta e envolvi nela, querendo cobri-la, conduzindo-a inclusive até o carro. Ela não ofereceu resistência. Caminhou ao meu lado, os pés descalços, tropeçando na lama na beira da estrada. Quando nós entramos no carro, ufa, o som abafado da chuva tomou conta de tudo. Ela tremia e encolhida assim no banco do passageiro. Eu queria saber um pouco mais sobre ela. Moça, qual o seu nome? Eu perguntei, já ligando o aquecedor na potência máxima. Estava frio lá fora. Ela hesitou e depois, com os olhos brilhando de uma tristeza profunda, ela sussurrou: Jéssica. O nome daquela moça era Jéssica. Por um momento eu achei que eu tinha escutado errado. Como é? Eu perguntei, virando assim levemente o rosto para o lado dela. Jéssica. Ela repetiu, olhando diretamente nos meus olhos e confirmando que o nome dela era Jéssica. Meu sangue gelou. Meus dedos apertaram assim o volante sem que eu percebesse. Meu Deus, era coincidência isso? Só podia ser, só tinha que ser Jéssica. Vocês sabem, vocês conhecem o nome. Era o nome... Pronto, primeiro que é um nome comum, Jéssica. Eu falei para mim mesmo, mas no fundo, algo me dizia que aquela noite estava longe de ser uma noite de coincidências. Enquanto eu pensava, saí com o carro seguiu em frente devagar, como que se a própria tempestade me obrigasse a ir mais devagar e prestar mais atenção na estrada. Dentro do carro o silêncio era pesado. A jovem Jéssica, ela continuava tremendo mesmo com o aquecimento ligado. E eu precisava perguntar mais, entender o que estava acontecendo. Mas algo em mim hesitava. Era como que se instintivamente eu soubesse que qualquer palavra precipitada que eu dissesse podia quebrar aquela frágil bolha que nos envolvia. Então eu tentei raciocinar, apesar de um nervosismo, e comecei devagar. Você está sozinha na estrada? O seu carro quebrou? E ela respondeu, não. Não, ela só disse isso. Ela respondeu num tom quase sereno, como que se a ideia de ter um carro fosse estranha para ela. Então eu perguntei mais, você mora aqui perto? Eu posso te levar para a sua casa? Eu insisti com ela, tentando soar prático. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de gratidão e uma profunda e dolorosa saudade. Eu só preciso chegar em casa, ela sussurrou. Você pode me ajudar? Ela perguntou. Eu engoli seco. Havia algo errado, mas também havia algo muito certo nisso tudo.
Eu nunca fui de negar ajuda a ninguém, ainda mais numa situação tão extrema como aquela. Então eu respondi: claro, claro que eu posso ajudar. Eu respondi tentando disfarçar o nó que já começava a se formar na minha garganta. Apontei o celular no suporte do painel, tentando abrir o GPS. Qual o endereço? Ela baixou os olhos, pensou por alguns segundos e então falou: Rua das Palmeiras, 77. Eu não vou esquecer mais. Eu franzi assim a testa. Eu conhecia muito bem aquela região, mas jamais poderia imaginar que ali houvesse uma rua e com esse nome das Palmeiras, que eu me lembrasse, sei lá, aquela rua não existia ali. Mas tudo bem, se era ela que estava falando, e eu não vou discutir. Então eu coloquei lá no GPS o tal do endereço. Durante o percurso, eu tentei puxar assunto de maneira leve. Deve estar difícil para você também, essa chuva, né? Essa chuva fria. E ela me respondeu: eu estou acostumada. Ela disse, olhando assim pela janela, que estava toda embaçada. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que não desista nunca da gente. Ela completou de uma maneira que parecia até filosofar. Aquilo me pegou desprevenido. Era como se ela estivesse falando diretamente sobre a minha vida. Sobre a minha vida e a vida da Viviane. Sobre a minha luta frustrada para tentar salvar algo que já não tinha mais salvação, que era o meu casamento. Aliás, fazia um ano que tinha acabado. Fiquei em silêncio. Às vezes, o silêncio, ele diz mais do que qualquer palavra, ainda mais quando você não tem bons argumentos. Foi então que, sem desviar o olhar da janela, ela disse algo que me arrepiou. Você se sente culpado, não é? Quando ela falou assim, o volante quase escapou das minhas mãos. Eu vou repetir o que ela falou. Você se sente culpado, não é? E eu reagi. Como assim? Eu perguntei, tentando soar firme. Ela virou lentamente a cabeça para o meu lado. Seus olhos, claros e profundos, pareciam enxergar além da superfície. Sim, eu digo, culpado pela promessa que você não conseguiu cumprir, pelo batismo. Quando ela falou assim, o meu coração parou por um segundo. Meu Deus, como é que ela sabia? A história de Jéssica, minha filha, a história do batismo que eu não consegui realizar, era algo que eu carregava sozinho, sem comentar nem mesmo com amigos mais próximos, mais íntimos. E aí me bateu aquele desespero, então eu fiz uma pergunta objetiva para ela. Quem é você? Quem é você? Eu perguntei, a voz até falhou, eu acho que eu repeti umas 3 vezes. Quem é você? Ela sorriu, um sorriso triste, bonito e inexplicavelmente familiar, e respondeu: só alguém que também sabe o que é esperar por um gesto de amor. O GPS apitou, avisando que o destino estava próximo. Eu estava tão transtornado que quase não percebi que nós estávamos entrando numa estradinha estreita de chão, ladeada por enormes palmeiras. Era um lugar ermo, antigo. Parecia que o tempo tinha parado ali. Até que eu vi uma casa. Era a única casa, e ela tinha de fato o número 77. Eu vi que era uma casa antiga, simples, mas bem cuidada. Antiga, no entanto. E ali eu parei. Eu parei exatamente ali. Um pequeno jardim na frente, que mesmo debaixo da chuva, parecia ter um ar acolhedor. Ela abriu a porta do carro devagar e disse-me: obrigado, Val. Disse já fora do carro, sem que eu nunca tivesse dito o meu nome a ela. Eu estava impressionado.
Mais do que isso, antes que eu pudesse reagir, ela se virou e caminhou até o portão, desaparecendo na escuridão em seguida. E eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. O que tinha acabado de me acontecer? Eu ainda me questionava o que tinha acabado de me acontecer. Olhei novamente assim para casa, estava tudo apagado, nenhuma luz acesa, nenhum sinal de movimento. E pela primeira vez naquela noite, eu me dei conta de um detalhe. O jardim em frente ao número 77 não tinha marcas de pegadas na lama. Nenhuma. Nem as dela que havia acabado de passar ali. Meu Deus. Afinal de contas, o que estaria me acontecendo? Saí dali. E vocês não podem imaginar como estava minha cabeça naquele trecho até que eu voltei para a estrada. Rodei depois pela rodovia, a rodovia natural, na sequência da serra, coisa de mais uns 15 quilômetros, se tanto. Havia uma pequena cidade e foi naquela cidade que eu entrei e ali num hotel eu pernoitei. Foi de propósito, porque aquilo não estava resolvido para mim. Em hipótese alguma, havia uma solução daquela questão para mim. Já na manhã seguinte, eu tomei o café da manhã e pensei comigo, vou voltar lá. Eu preciso entender o que me aconteceu na noite anterior. Eu preciso entender o que aconteceu. Então, ainda meio atordoado, porque eu tinha dormido pouco, atordoado pelos acontecimentos da noite, eu decidi regressar à estradinha onde eu tinha entrado. Então eu cheguei na rodovia e, como eu não tinha nenhuma noção, eu tinha um registro onde eu havia escrito Rua das Palmeiras 77. E ali eu repeti no GPS. A chuva tinha parado, o céu permanecia assim encoberto, refletindo o meu estado de espírito. Dirigi por alguns quilômetros, atento a cada detalhe, buscando aquela mesma estradinha. Até que, de repente, eu a encontrei novamente. Desta vez à esquerda de onde eu estava. Fiz a manobra, tomando todas as precauções, sempre fui um motorista muito prevenido, e entrei. Segui exatamente para o lugar. E cheguei de novo ao local, mas para minha total surpresa, não havia sinal algum de residência. Foi aqui, tenho certeza absoluta que foi aqui, até porque não tem mais como seguir. Eu olhei assim no lugar onde deveria estar a casa, eu encontrei apenas uma antiga porteira de madeira, parcialmente encoberta por vegetação. Era um lugar antigo e abandonado. Eu desci do carro e me aproximei. E no mourão da porteira, numa folha de papel branco, essa folha estava presa por um prego enferrujado, exatamente ali naquele mourão. Meu coração disparou. Eu peguei aquela folha com cuidado e li. E o que eu li me deixou mais impressionado ainda. Faltava para o meu espírito viver 24 anos. Mas 7 dias antes, ele me matou. Os 7 dias restantes, eu voltei para cumprir. Santo Deus do universo, foi a frase que eu falei em seguida. E repeti a leitura, como vou repetir aqui agora para que vocês entendam. Faltava para o meu espírito viver 24 anos. Mas 7 dias antes, ele me matou. Os 7 dias restantes, eu voltei para cumprir.
Gente, o impacto dessas palavras me deixou sem fôlego. A caligrafia era delicada, escrita com uma caneta tinteiro, daquelas canetas antigas, e a tinta parecia ainda fresca ali. Eu até me sentei assim no capô do carro, por total falta de condição de caminhar um pouco mais. Eu fiquei com as pernas bambas. Eu fiquei tentando compreender o que aquilo significava. As palavras de Jéssica. Porque só poderia ser ela que tivesse escrito aquilo. Então eu comecei a reler e aquilo ecoava na minha mente. E uma sensação de paz misturou-se com a tristeza. Tudo isso me envolveu. E me envolveu de uma maneira muito forte. Peguei o papel, trouxe comigo, guardei comigo e segui a minha estrada, porque eu tinha que completar a minha viagem, que, diga-se de passagem, também era trabalho. E daqui para frente eu tenho muita coisa para explicar para você que até aqui está acompanhando essa minha história. Para dar respaldo à narrativa, é importante compreender como a doutrina espírita aborda situações como a de Jéssica. De acordo com a obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a reencarnação é um processo pelo qual o espírito retorna à vida corporal para continuar a sua evolução moral e intelectual. Em casos de mortes prematuras, como a de Jéssica, a doutrina explica que o espírito pode retornar para completar experiências que ficaram pendentes. Essas breves existências podem ser suficientes para cumprir certos resgates ou provas necessárias ao progresso espiritual. Além disso, a literatura espírita relata que casos em que espíritos retornam temporariamente ao plano físico para concluir tarefas específicas ou auxiliar entes queridos, sempre com a permissão e a orientação de espíritos superiores. Isso tudo eu tive que buscar na literatura espírita para começar a tentar entender o que tinha havido comigo naquela noite. Voltando para a história. Naquele dia, foi um dia que eu chorei como há muito tempo eu não chorava, não por dor, mas por entendimento. Eu chorei por algo que eu ainda não sabia nomear, até naquele dia, até naquela hora, quando eu peguei a estrada de volta e me vi parado diante de uma porteira. Só havia aquilo, nenhuma casa, nenhuma cerca lateral, nenhum sinal da pequena residência, aquela residência antiga e bem cuidada que eu tinha visto na noite anterior. Tudo isso havia desaparecido. Era a mesma estrada, o mesmo percurso, mas não era mais o mesmo local, não era mais a mesma casa. Por alguns segundos, eu achei que eu estivesse ficando louco. O pneu ainda marcava o trilho onde eu atolei, o barro havia se grudado nas laterais do meu carro. Mas e a casa? Afinal de contas, onde estava a casa? E a moça? A moça que eu havia deixado ali, que disse se chamar Jéssica. Onde estava? Onde estavam os olhos que me atravessaram como que se pudessem ver mais fundo do que eu permitia? Foi quando eu me aproximei do morão da porteira e lá eu encontrei um papel branco dobrado de forma precisa que estava enfiado sobre um prego velho, como se tivesse sido deixado ali para mim. Era folha de caderno, mas com uma escrita que eu não via desde os tempos de colégio. Traços firmes de uma caneta tinteiro. Então eu desdobrei a folha e li. Faltava para o meu espírito viver 24 anos. Mas 7 dias antes, ele me matou. Os 7 dias restantes, eu voltei para cumprir. Foi como um soco no meu estômago. Tremi. A minha mente começou a correr para um lugar de onde eu nunca tinha voltado completamente. Me lembrei da Jéssica.
Mas me lembrei da Jéssica, nossa filha. 7 dias. Ela havia nascido e vivido aqui, sobrevivido aqui. 7 dias. A mesma quantidade de tempo que a minha filha respirou neste mundo antes de partir. Foram 7 dias. Naquela hora, eu não tive outra reação. Eu estava assim, sentado no capô do carro por um momento. Me levantei dali e na mesma estrada eu me ajoelhei ali mesmo. E eu comecei a chorar e a agradecer a Deus, a pedir para Deus uma luz, uma orientação. Eu fiquei uns instantes assim, fiquei um bom momento assim. Mas na verdade eu estava atônito com os últimos acontecimentos. E eu precisava esclarecer aquilo tudo, ou iria enlouquecer. Dirigi de volta para a estrada como um fantasma. A estrada parecia ainda maior, mais pesada, mas eu sabia que eu precisava fazer algo. Precisava conversar com alguém. E primeiro eu voltei para casa e cumpri o que eu precisava cumprir no trabalho como obrigação. E cerca de mais ou menos uns 5 dias depois, alguém me indicou um caminho e eu fui a esse lugar. Um lugar que, por mais contraditório que parecesse, ainda me trazia alguma esperança. Um centro espírita que ficava nos fundos de uma vila antiga, na cidade onde eu morava. E eu passava sempre ali em frente, mas eu nunca havia entrado. Nunca. Estava escrito assim numa placa: Calvário ao Céu. Entrei. Lá dentro desse lugar eu encontrei uma senhora de cabelos brancos e olhos de quem já tinha visto muita coisa nesse mundo. Eu mal tinha aberto a minha boca quando aquela senhora sorriu para mim e falou: a dor do senhor é uma dor de perda. Mas a resposta já está a caminho, viu, meu senhor? Eu fiquei ali em silêncio. Ela me pediu que esperasse um pouco e desapareceu por trás de uma cortina de tecido cru. 15 minutos depois, ela voltou com um envelope pardo, fechado, com meu nome escrito à mão. Inclusive, o nome é assim, Valfrido, não foi Val. Valfrido. O envelope me foi entregue por aquela senhora. E aí foi que eu entendi. Era uma carta psicografada. Para mim, eu tenho esse dom mediúnico, me disse a senhora Dona Mirtes. Eu tenho esse dom mediúnico e comunicado eu fora pelo meu espírito guia que você viria para apanhar essa carta que eu psicografei desde ontem à noite. É para o senhor. Eu tremi quando peguei aquele envelope. Ela pediu, inclusive, que eu lesse em casa. E depois, se eu precisasse de algum esclarecimento, que eu voltasse por lá. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estava, inclusive, saindo naquele momento, tinha compromissos profissionais, mas eu cancelei. Eu, na verdade, adiei. Deixei para um outro dia. Voltei para casa e abri o envelope. As palavras daquela carta, a carta psicografada, estão guardadas no meu peito como se fossem tatuadas em mim, porque elas recebiam uma assinatura, e a assinatura era um J. Um J. Um J maiúsculo e até bem feito. O que dizia a tal da carta psicografada? Era como se alguém tivesse me assistido a vida inteira, entendido a minha dor, minha falha, minha intenção e tivesse me perdoado. Era uma coisa impressionante o teor da carta.
Dizia assim, começava assim a carta que eu passo a relatar para vocês aqui. Papai, você não falhou. Eu fui batizada no exato momento em que seu coração me reconheceu naquela estrada. Não voltei para cobrar, voltei para libertar. Os 7 dias que me faltavam não eram seus, eram meus. Sua missão com a Viviane foi cumprida. Agora, cada um segue o seu caminho. Era curta, era concisa, era quase um bilhete, a carta toda era essa. Mas de uma riqueza, de uma profundidade, de um conteúdo, inclusive essa última frase escrita ali, eu acho que eu reli mais ou menos umas 100 vezes, e não é hipérbole da minha parte, umas 100 vezes mesmo. Sua missão com a Viviane foi cumprida, agora cada um segue o seu caminho. Essa última frase, ela ainda ecoa dentro de mim. Minha missão com a Viviane foi cumprida, mas como aceitar isso? Como desistir do pouco que restou? Então, no dia seguinte, eu teria que ligar para ela. Eu teria que fazer um contato com a Viviane, a minha ex. Viviane me atendeu, sempre com a mesma voz delicada de sempre, mas com um tom que não era mais íntimo, sabe? Viviane, eu preciso falar pessoalmente com você. O assunto é muito importante e eu vou colocar até como urgente. Nós nos encontramos num café simples, quase escondido no centro da nossa cidade. A Viviane estava linda. Seria mais fácil se não tivesse tão bonita assim. Então eu contei tudo para ela. Falei da estrada, a moça. Falei da carta, a visita que eu havia feito ao centro. Eu mostrei para ela o bilhete. Mostrei a carta também. E vi nos olhos dela uma emoção que nem 1000 palavras dariam conta. Choramos juntos, ali mesmo naquele cantinho da lanchonete do café. Mas o tempo é inexorável. Ele não volta. E por mais que doa, ele ensina. Eu estou falando aqui do tempo. Pouco tempo antes de irmos embora daquele café, daquela lanchonete, ali chegou um homem que eu tinha percebido teria mandado uma mensagem para a Viviane, ela teria respondido. Um homem alto, com um jeito calmo, de quem já sabe que pertence à vida de alguém. Viviane se levantou, foi ao encontro dele, se cumprimentaram com assim um beijinho na boca, um selinho. Em seguida, ela me apresentou. Val, esse aqui é o Rafael, o meu namorado. Eu o cumprimentei com um aperto de mão firme, como se tudo fosse normal. Mas por dentro eu segurava uma barra que só Deus sabe. Foi só quando eu entrei no carro e fiquei sozinho novamente que eu entendi de verdade. A carta psicografada que estava ali comigo terminava assim: agora cada um segue o seu caminho. A mensagem estava bem clara ali. E eu segui, com o peito doendo, mas aliviado, com lágrima no rosto, mas com o espírito em paz. A missão foi cumprida, o amor, esse continua, mas eu aprendi que há amores que não foram feitos para durar, foram feitos para nos transformar. Depois desse encontro com a Viviane no café e ter comunicado a ela tudo conforme acontecera, eu não sabia ao certo para onde ir, mas eu sabia que eu precisava partir. Depois daquele dia que eu conversei com ela e vi com os meus próprios olhos a vida dela seguindo noutra direção,
eu percebi que a minha estrada com ela havia chegado de fato ao fim. Estava escrito na carta. Não era mais sobre esperança, nem sobre reconciliação. Era sobre libertação. Era sobre seguir em frente. No começo, eu me senti esmagado. Eu fiquei uns dias sem rumo, com o coração doendo em silêncio. Mas aos poucos, eu fui entendendo. A vida estava me chamando para caminhar, para me encontrar. Decidi vender aquele meu carro, aquele mesmo que me acompanhou em tantas viagens, inclusive naquela noite de tempestade. Era como deixar para trás uma velha casca. Com o dinheiro, eu comprei uma moto pequena. Sempre foi um prazer para mim andar de moto, sem grandes planos, sem destino fixo. Só queria seguir estrada adentro e descobrir pedaços de mundo que talvez me ajudassem a encontrar pedaços de mim. Parti numa manhã fria, levando apenas uma mochila nas costas, um caderno e algumas roupas. Não era uma fuga. Não, eu não estava fugindo, era uma busca. É isso, eu estava buscando. Pelos primeiros dias, apenas pilotava a minha moto. Sentia o vento cortando o rosto, o cheiro das árvores, a música dos pneus sobre o asfalto molhado. Eu não procurava nada, mas de alguma forma, tudo que eu precisava vinha até mim. O silêncio das estradas vazias, o sorriso de estranhos em postos de gasolina, o cheiro de café forte em pequenas lanchonetes de beira de estrada. E eu, seguindo, sem pressa. Não digo que sem rumo, porque a gente sempre tem um rumo a seguir. Foi numa pousada esquecida no interior de Minas que eu encontrei um velho caderno de capa dura à venda numa feirinha de antiguidades. E eu comprei. Todas as noites, depois do jantar e alguma comida simples, eu me sentava na varanda do quarto, olhando o campo escuro e escrevia. Escrevia cartas que nunca enviaria. Uma delas eu escrevi para minha filha Jéssica. Em resumo, eu dizia o seguinte: filha, mesmo sem termos vivido juntos mais do que 7 dias, você mudou meu destino para sempre. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de tempo para existir. Basta existir. Outra carta escrevi para Viviane, a minha ex-mulher. Viviane, o nosso amor foi bonito enquanto durou. Fomos fortes, fomos frágeis, fomos humanos. A estrada que seguimos agora é paralela, mas em algum ponto da eternidade eu tenho certeza que nossas almas se reconhecerão. E uma carta eu escrevi para mim mesmo. Eu nem me tratei de Val. Eu coloquei meu nome inteiro, Valfrido, que era para eu entender que era eu mesmo. Eu escrevi assim: Valfrido, você sobreviveu. Você caiu, perdeu, chorou, mas está de pé. Aprendeu que algumas dores não se superam, apenas se carregam de forma mais leve. Essas cartas não tinham endereço. Eram sementes que eu plantava em algum lugar do tempo, acreditando que um dia elas floresceriam dentro de mim. Numa dessas noites, enquanto eu escrevia, uma senhora que cuidava da pousada se aproximou e me falou, sem saber nada da minha história. Ela me disse assim: ô seu Valfrido, eu estava aqui pensando e vou falar para o senhor. Só sabe que tem gente que vem nesse mundo só para ensinar sobre o amor e depois essas pessoas partem e o amor ensinado por elas fica com a gente. Nossa, quando a mulher acabou de falar isso, eu senti um arrepio pelo meu corpo todo. Eu respondi assim com um sorriso e eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto.
silenciosa. Ela me olhou e falou: "O senhor está chorando?" Eu estava profundamente emocionado. Desde aquela pousada nas Minas Gerais, o tempo correu. Passou. Anos se passaram. Eu voltei para minha cidade natal, mas já era outro homem. Não voltei mais buscando a Viviane. Não voltei buscando ninguém. Voltei apenas porque era ali que a minha estrada começava. E, de certa forma, era ali que ela precisava terminar para recomeçar de um outro jeito. Fiquei sabendo que a Viviane havia se casado novamente com aquele cidadão, o homem alto, que era feliz e que tinha um casal de filhos. Graças a Deus. Que bom. Ao invés de dor, eu senti um alívio tranquilo. Não era inveja, não era mais inveja, também não era tristeza. Eu descobri o que era gratidão. Eu não era mais aquele jovem perdido, agarrado ao que o tempo já havia levado. Eu era agora um homem que sabia que tudo o que vive, até a dor, é presente. É presente. Até a dor é um presente. Nessa coisa de moto eu fiquei bom. Eu comprei uma Harley Davidson, um modelo CVO. É realmente uma moto de estrada, das mais bonitas. Então, eu estava de volta, pilotando a minha moto, devagar, calmo, profundo, sereno. Eu passei diante da igreja, onde anos atrás eu prometi batizar minha filha. Foi ali que eu estacionei. Fiquei olhando para a casa de Deus, para a igreja, e falei quase num sussurro. Desci da moto, subindo as escadarias e entrando pela porta da igreja. Já bem perto da porta eu falei: "Obrigado, Jéssica, minha filha. Obrigado por cada um dos seus 7 dias. Na verdade, obrigado por cada minuto que eu estive ao seu lado. Obrigado." Respirei fundo, entrei na igreja, fiz o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fiz a minha oração, voltei para a moto e fui seguindo adiante. Hoje, enquanto eu escrevo essas palavras, entendendo o sentido de tudo, eu compreendo o que significaram aqueles 7 dias. 7 pequenos dias para um bebê. 7 dias que mudaram completamente a vida de um homem e de uma mulher, a vida de tantos. 7 dias para a eternidade. O tempo não importa. O que importa é o amor que deixamos gravado no outro. É o que levamos conosco. Cada estrada que percorri, cada lágrima que derramei, cada sorriso que aos poucos eu aprendi a dar de novo. Tudo isso, no fim, era parte do caminho que eu precisava trilhar. E ainda é. Porque a estrada verdadeira nunca termina. Ela apenas muda de forma. Ela apenas segue. Segue dentro da gente. 7 dias para a eternidade.